Empresa Ricardo Sławinski. Confira. Aqui na programação da Sagres, nosso assunto agora é o saneamento básico. E sobre este assunto, estamos recebendo o presidente da Saneago, Ricardo Sławinski, entre diferentes assuntos. O relatório de administração foi apresentado pela empresa. Nós informamos aqui na Sagres, durante esta semana, a divulgação no Diário Oficial do Estado. Presidente, obrigado novamente por nos atender. Seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. Eu que agradeço a oportunidade, Samuel. É um prazer estar sempre aqui falando com vocês e estar levando as informações a toda a população. Bom, de uma forma resumida, é um relatório muito amplo, mas até mesmo na apresentação dele, traz dados que são muito relevantes. E citarei aqui alguns para a gente poder analisar nesta conversa, nesta entrevista. Por exemplo, o índice de perdas de água fechou na ordem de 27,13%. Já conversamos em outras oportunidades, é um índice que é menor do que em vários locais aqui do Brasil. A Saneago tem um índice bastante expressivo, apesar de as pessoas às vezes ficarem na dúvida, né, em relação aos percentuais colocados. Temos também a elevação de economia de água, o índice de atendimento do esgotamento sanitário, entre outros pontos. Eu gostaria de começar por estes três. Presidente, como foi o trabalho da companhia para melhorar esses índices de perdas, de economia e também do atendimento do esgotamento sanitário? Bem, isso é prazeroso, né? Chegar a esses resultados. É claro que a gente trabalha e se organiza para ter resultados até melhores do que isso, mas a gente enfrentou aí 2 anos agora de pandemia, tivemos muitos empregados afastados, né? Inclusive infelizmente com algumas perdas, né? de vidas, enfim. Tivemos também um impacto do próprio nova legislação, do novo marco de saneamento, e lógico que não dá para passar despercebido o longo período de estiagem que nós tivemos nesses últimos anos, e 2021 foi bastante longo, né, e na prática a gente acabou tendo poucos problemas ainda, né? Goiânia, Anápolis, que sempre tinha problema até de falta de água, nós não tivemos, né? E em pouquíssimas cidades tivemos problemas no ano passado, diferente de quase toda a região sul, centro-oeste, sudeste do país. Então, isso mostra uma elevação aí no nosso padrão de funcionamento. Isso é resultado de investimentos em novos sistemas produtores de água, em novos sistemas de tratamento de esgoto, expansão das redes de água e de esgoto, que ano a ano vem crescendo. E é esse o nosso serviço. Nós temos que levar mais, né, com mais qualidade e regularidade, os nossos serviços aí a todos os nossos clientes. Hoje a gente atende, para quem não nos ouviu falar ainda ou não está lembrado, nós atendemos, né, temos nossos serviços em 226 municípios, dos 246 do estado. Não é pouco, né? Nosso atendimento chega aí próximo de 6 milhões de pessoas, então é um trabalho muito intenso. E aí vai muito investimento, muita gestão, né? Muito zelo pelo que a gente faz, até porque é um serviço essencial para as pessoas, né, Samara? Quanto à questão do esgotamento sanitário, é um percentual muito significativo em um ano, 3%, passando 64,71% para 67,09%. Um incremento, então, que houve nesse período, e esse aumento do esgotamento sanitário mais localizado em que regiões do estado, presidente? Nós temos em várias cidades, né? Enquanto a gente falava muito de água, né, por causa dos problemas que já tivemos no passado e esses períodos de estiagem muito longos, né, a população fica muito, lógico, preocupada com a água. Mas, paralelo a isso, tem um esforço muito grande da Saneago, em alguns casos com alguns parceiros também, no incremento do esgoto. E claro que não adianta só fazer as redes coletoras, tem que tratar esse esgoto e tratar muito bem, até porque ele vai ser lançado efluente em alguns mananciais. Mananciais não, mas alguns corpos d'água, né? E ele se concentra aqui muito em Aparecida, em Trindade, em Rio Verde. Alguns sistemas também nós inauguramos durante o ano passado como Pirinópolis, Vianópolis, Iporá,
Porangatu. São várias cidades, isso é muito bacana, né? E aí a gente vai aumentando. E não foi só durante 21, que isso aqui a gente está falando do balanço dos resultados do exercício de 21. Mas se pegarmos 2020, 2019, ele vem numa crescente, né? Então, somando esses 3 últimos anos, a gente já está aí batendo os 9% de incremento de esgoto em Goiás, né? A média nacional aí está em torno de 50%, nós já estamos chegando perto dos 70%, ou seja, num dos estados que mais tem, que tem os melhores índices de coleta e tratamento de esgoto no país, né? Você tinha perguntado antes, Samuel, das perdas, né? Eu acabei não respondendo objetivamente. As perdas, para que todo mundo entenda, ou seja, a companhia pega a água, né, capta a água lá nos mananciais, né, nos rios ou de poços, né, ou seja, captação subterrânea, trata essa água e distribui. Então, essa perda que tanto se fala no noticiário e tudo, nós estamos aqui falando, é da distribuição, ou seja, depois que a gente trata essa água para chegar na casa ou no comércio, enfim, das pessoas, né? E se perde muito disso no país. A média está em torno de 40% no país, né? Em Goiás, nós temos a menor perda do país. É o único estado que está abaixo de 30%, sendo que essa perda não é perda física só na distribuição, tem uma parte aí que é comercial, em torno de 10%, o resto é perda física. E para que não tenha essa perda, e assim, a gente faz as campanhas também, né? Para quem pega água para outros setores sem ser abastecimento nos rios, na época da seca, né? Para que invista em tecnologia, utilize o mínimo possível para a água chegar, ou seja, beneficiar todos que precisam, né? Pede também para as pessoas, né, que recebem nossa água, ter um consumo consciente, tem muita chamada na época da seca sobre isso, mas as companhias são muito cobradas, as companhias de saneamento, como nós, né? Tem que fazer a sua parte, ou seja, tem que reduzir as perdas, né? Então, assim, muita gente já viu, acorda de manhã, aquela água nas ruas vazando, são tubulações que estouram e tal. Isso eu vejo, assim, claramente, né? Diminuiu fortemente aqui em Goiânia e em todas as cidades. Por quê? Investimento, né? Em retirada de vazamentos ocultos, um trabalho enorme que nós fizemos, setorização, né? Instalação de válvulas redutoras de pressão, que o que acontece? Durante a noite as pessoas todas usam pouca água, a pressão aumenta na tubulação e amanhece aquela água toda pela rua, ou seja, estoura as tubulações. Então nós investimos pesado, muito, né? Não só financeiramente, como compra de equipamentos, instalações dessas válvulas redutoras de pressão, para durante a noite, quando não tem uso, elas automaticamente reduzem a pressão na tubulação e não estoura, ou seja, menos transtorno para a população e menos desperdício da água, menos recursos que se gasta com isso, e claro que isso se fala em eficiência, ou seja, fazer mais gastando-se menos. Então, tudo isso, né, no final vai para a tarifa. Então, é menos água desperdiçada e, lógico, menos custo final lá para quem paga a tarifa. Então, isso é muito bom, né? Hoje nós estamos com em torno de 27% de perdas, estamos caindo ano a ano, né? E o estado que está em segundo é mais de 30%, né? Não tem nenhum abaixo de 30%, só nós. Então, é muito prazeroso aqui a gente poder dar essas notícias aqui para a população, para quem nos escuta aqui. Presidente, uma explicação que entendo ser importante, no imaginário popular, muitas pessoas às vezes veem aí as equipes da Saneago nas ruas, às vezes há necessidade ali de se fazer um buraco. Esses buracos, eles estão associados a esse trabalho de manutenção da rede para evitar as perdas, para a prestação de um melhor serviço, da mesma forma um reparo na estrutura do esgotamento sanitário. Como que a gente pode trazer essa explicação para a população a respeito de buracos que às vezes as equipes necessitam fazer? Isso tem assim, esses pontuais, que é realmente assim, algum vazamento, algum problema nas redes, tanto da parte de água como de esgoto, e também tem renovação de redes, né? Tem alguns setores em algumas cidades, são mais antigos, a gente realmente faz a renovação dessas redes. Às vezes, instalação dessas válvulas, desses equipamentos também, para ter redução de pressão. Então, assim, em função do trabalho todo de redução das perdas, a gente acabou, em quase todas as cidades onde a gente opera, ocasionando um pouco de transtorno para a população, fazendo um pouco mais de buracos ou valas, enfim, mas aí é um investimento, é um trabalho
está sendo feito para reduzir depois, entendeu? E claro que a gente se organizou para fazer a recuperação asfáltica o mais rápido possível. Isso normalmente é feito em parceria com as prefeituras, né? Porém, de um tempo para cá, principalmente aqui em Goiânia, a pedido da própria prefeitura, que a gente tivesse uma empresa que trabalhasse com a gente para fazer essa recuperação mais rápida. Então, hoje, a gente continua fazendo numa quantidade menor esses buracos, essas valas, enfim, mas elas são recuperadas muito mais rápido, né? Nós temos já empresas contratadas, especializadas, contratadas pela Saneago, tanto para recuperação de calçadas, quando isso é feito nas calçadas, como nas vias, né? Então, assim, se tiver alguma reclamação, alguma coisa, por favor, entre em contato com a Saneago, mas ela tem um prazo mínimo, um prazo máximo, na verdade, para poder fazer essa recuperação. E a gente vem não só reduzindo perda, melhorando o nosso serviço, aumentando as redes, aumentando o nosso serviço, mas tentando fazer com mais zelo, né, e mais rápido também, para ter o menor transtorno possível para a população. E, presidente, para fechar essa parte que destacamos aqui, mais do ponto de vista operacional, da água, do esgotamento sanitário, só retomando o raciocínio em relação ao esgotamento, como está o processo de expansão da estação de tratamento de esgoto Hélio de Seixo Brito aqui no município de Goiânia? Há algumas fases, essas fases estão sendo avançadas, né, de forma gradativa. Nesse momento, como está no sentido de aumentar o tratamento de esgoto aqui na região metropolitana de Goiânia? Então, bem, primeiro, ali na estação de tratamento, é a maior que tem no estado, ela é muito grande realmente, mas ela conta só com o tratamento primário, né? Então, ela é retirado um percentual de lodo, enfim, e de matéria orgânica, que não é o suficiente, né? Então, em busca aí de qualidade do efluente, que depois é devolvido, e no caso ali é o Meia Ponte, nós estamos já concluindo a construção do segundo estágio de tratamento, que vai sair um efluente de muito melhor qualidade, né? Então, isso tudo é para melhorar a qualidade. Essa obra é uma obra muito grande, né? Você acho que já esteve lá com a gente, se eu não tô esquecido. Sim, sim. E tá assim, toda a parte de concretagem já foi concluída, agora está na fase de instalação dos equipamentos, né? Até se quiser fazer uma visita, está convidado para fazer uma visita lá e ver como está entrando na fase final já, né? Isso na parte de tratamento. E nas áreas ainda aqui em Goiânia, onde não tinham redes, tem um trabalho muito intenso, principalmente na região noroeste aqui da cidade, de expansão de redes. São vários contratos ao mesmo tempo. Até aproveito aqui para me desculpar com a população desses bairros, que é um transtorno, sim. Nós estamos solicitando assim, constantemente para as empreiteiras que estão fazendo serviço para nós, que foram contratados para fazer a recuperação das vias e limpeza das vias o mais rápido possível, que realmente traz um transtorno. São valas grandes, né? Mas depois também vem o benefício. E também os interceptores estão em obra também. Então, a gente está já com mais de 90% de coleta e tratamento de esgoto em Goiânia. Agora, há poucas semanas saiu o resultado do Trata Brasil. Estamos em água e esgoto, está entre as 4 melhores cidades, das grandes cidades do país, né? Está entre as 4 melhores, né? Ou seja, estão lá com mais de 90% já de coleta e tratamento de esgoto. Poucas cidades têm isso. E estão aumentando, né? A ideia é chegar no máximo. Tem muita obra aí contratada, em andamento, e outras em contratação. Nós estamos em contato com o presidente da Saneago, Ricardo Swavinski. O presidente, avançando agora em questões mais relativas às finanças mesmo da Saneago neste ano de 2021. Nós temos dados que são bastante relevantes, por exemplo, a questão de aplicações de recursos, a busca também de receitas. Lembramos aqui da 9ª operação relativa às debêntures, entre uma série de fatores financeiros. Mas, de uma forma aqui resumida, o que a gente pode dizer em relação ao resultado financeiro da empresa no ano de 2021? Bem, tudo que está sendo feito, né, tem a parte operacional, tem a parte dos investimentos que eu estava falando,
e para dar suporte a tudo isso tem que ter uma gestão muito qualificada dos recursos, né? E que, para que todo mundo saiba, a companhia, apesar dela ser uma empresa do Estado, mas ela é uma empresa, então ela funciona com as suas receitas, e exclusivamente da tarifa que é cobrada, né? Então, nos últimos 2 anos e meio, nós não tivemos reajuste tarifário, mantivemos nosso serviço com expansão, né? Com crescimento de receita, né? E um maior percentual de lucro. E é esse lucro, até por ser do Estado, que em vez de ele ser distribuído para os possíveis sócios, ele é todo reinvestido em novas obras e expansão. E é isso que está acontecendo, né? Então, quando, né, escuta a gente falando, a companhia teve lucro de tanto, né? Então, algumas pessoas perguntam, mas para que ter lucro, né? O lucro é exatamente aquela diferença entre o que a gente tem de receita, vindo da tarifa de água e de esgoto, e aquilo que a gente gasta para tudo funcionar. E com essa diferença aí, mais os recursos que a gente pega, os financiamentos e tal, nós vamos fazendo as grandes obras necessárias de expansão, né? Tanto dos novos sistemas produtores de água, como acabamos de inaugurar semana passada um grande sistema produtor lá no entorno de Brasília, né? No entorno do DF, como essas expansões que eu estava falando aqui de esgoto, de água, redução de perdas, tudo que é necessário, né? Tem muito o que fazer ainda no Estado, tem que chegar lá pelo menos a 90% em todos os municípios de esgoto e novas obras para dar garantia do crescimento das cidades. Mas mesmo com tudo isso, sem reajuste tarifário, a gente conseguiu ter um crescimento de 2,29 de receita líquida, ou seja, sem reajuste tarifário. O reajuste tarifário até foi aprovado no final do ano passado, mas passou a valer em fevereiro desse ano, né? Tivemos um crescimento do lucro líquido de 4,79 em relação a 2020, né? Isso é bastante significativo, né? Ou seja, é diminuir despesas, né? E maximizar aí a receita entre receita e despesa e ter esse lucro. E ele é muito importante. Em termos nominais, o que significa isso, presidente? Lucro líquido, ano passado, em torno de 350 milhões foi o lucro líquido, que isso reverte em investimentos, né? Ou seja, novas estruturas aí no Estado. É um crescimento de quase 0,3% no atendimento de água e de quase 0,5% em atendimento de esgoto. Eu já tinha falado dos índices, né? Então, é um punhado de números aí. Eu sei que a gente vai falando, as pessoas vão esquecendo, mas o lucro foi recorde da empresa, ou seja, sem aumentar a tarifa, né? Só buscando maximizar, né? É bom lembrar que a gente tem muitos prestadores de serviço, muitas empresas contratadas, a empresa não atrasa pagamento para ninguém, né? Então, isso é muito bom, porque todas as nossas concorrências, cada vez a disputa é maior, porque sabe que o trabalho bem feito é reconhecido, é pago dentro dos prazos estabelecidos pela companhia. E tudo isso, durante o ano passado, a nossa avaliação também tem as classificações, né? As agências de classificação de risco. Eu acho que quando saiu, foi muito divulgado aqui dentro do Estado, até nacionalmente, né? A Moody's, o ano passado, atribuiu o rating de AA+, aqui para Saneago, ou seja, é um degrau para chegar no topo, né? Só tem um acima disso, né? E de perspectiva estável ainda nessa situação. E a Fitch, que é outra agência aí de avaliação de risco, né? De rating, em A+, né? Também em perspectiva estável. Então, isso mostra que eles são bastante criteriosos, são agências aí que atuam no mundo inteiro quase, e internacionais. Então, isso mostra que realmente não é assim o Ricardo Sovinski que está aqui falando, ou algum outro diretor, alguma outra pessoa. São questões aí que passam por certificações, pela aprovação, tudo que a gente faz aqui pela aprovação também da nossa agência de regulação do Estado, que também é bastante criteriosa, né? No final do ano, é bom salientar que, devido à nova lei do saneamento, né, que a gente chama o novo marco do saneamento, ele exigiu que as companhias não só refizessem seus contratos, trazendo metas muito objetivas, e que em todos os estados onde atuam
vai ter que ter meta de água e de esgoto, ou seja, água em 99% e esgoto pelo menos 90% até 2033, e exigiu que as companhias comprovassem, de acordo com uma metodologia de um decreto do governo federal, lá do Ministério da Economia, que as companhias apresentassem, seguindo aquela metodologia, sua comprovação de capacidade financeira de atendimento desses novos índices da nova legislação. Nós somos a primeira companhia a entregar esse estudo certificado pela Ernst Young, que era obrigatória essa certificação, que era para ser feita até o final de dezembro. Nós, dia 15 de dezembro, apresentamos na agência de regulação daqui, também depois foi encaminhada para a Agência Nacional de Águas e Saneamento, que é a ANA. E agora, há poucas semanas, foi aprovado pela GR, ou seja, também passamos pelo teste com folga nas exigências da nova lei aí de saneamento. Então, isso traz um conforto para a gente continuar crescendo e trabalhando cada vez mais e melhor aí no atendimento a toda a população. Presidente, para fechar aqui nossa entrevista, eu tenho 2 assuntos ainda para tratar com o senhor. Um correlacionado, já o senhor destacando sobre o novo marco regulatório do saneamento, e um dado aqui no relatório da Saneago do ano de 2021 chama a atenção de uma forma muito preliminar. Nós divulgamos esta informação no nosso blog na Sagres durante essa semana, em que a Saneago, o senhor disse, tem 226 contratos em operação. E aí eles estão distribuídos da seguinte forma, segundo o relatório, 148 que estão em vigor, 86 contratos na modalidade de concessão, 62 na modalidade de programa, e tudo isso dá 84,99% da receita bruta da empresa. No entanto, ainda nós temos 78 contratos vencidos e isso representa 15,01% da receita bruta da empresa. Neste aspecto, o relatório ele também traz que a boa parte dos contratos nos maiores faturamentos da empresa já tem aí uma renovação, já um período de 20 anos. E aí pergunto ao senhor, desses 78 contratos, como é que a Saneago tem trabalhado no sentido da renovação e destes, pelo menos nas principais cidades? Se eu não estou equivocado, agora nós temos a cidade de Itumbiara, não é, que é em 2025, o vencimento do contrato, e também em Formosa. Como é que a Saneago tem trabalhado para renovar ou pelo menos a boa parte desses 78 contratos que estão já vencidos? Bem, primeiro, para a população desses municípios onde os contratos estão vencidos ficar tranquilo, é que nós vamos continuar, a gente continua e vamos continuar nosso serviço até que tenha uma renovação, nem é possível mais, eu já vou explicar, mas até que tenha uma solução de um novo contrato. Tá? Então, nós continuamos nossa operação, nossas equipes, equipamentos estão todas lá, nós vamos continuar, não vamos deixar ninguém na mão, né, por falta de um contrato. Esse é o primeiro ponto. Segundo, sobre renovação, como era feito anteriormente à nova lei do saneamento, isso não é mais possível, ter um novo contrato de programa com base num convênio que o município fazia com o governo do estado e, por sua vez, esse contrato com a Saneago, né, com a companhia. Por quê? Porque a nova lei de saneamento, ela exige agora que tenha uma licitação pelo município. Antes, o município poderia, porque, para que todos entendam, o dever do saneamento é uma obrigação do município, ele é titular de serviço. Então, ele que tem que contratar. Então, antes ele podia conveniar com o Estado, né? Ele podia licitar ou ele mesmo fazer o serviço, operar, através de um departamento, alguma coisa do município. Com a nova lei, essa possibilidade do convênio e do contrato, né, direto, o contrato de programa com a companhia, acabou. Né? Os que estão vigentes, os que estão vencidos, não pode mais. Então, o município vai ter que licitar, ele só tem essas duas alternativas, ou ele faz por conta própria ou licita. E para essas licitações, a companhia Saneago também se preparou, e quando o município licitar, nós vamos participar. Tá? Nós mandamos, né, um projeto de lei, já tem 2 anos, adequamos já a nossa situação, do ponto de vista legal, da gente poder participar dessas licitações, e nós vamos concorrer. Se a gente ganhar, a gente continua. Se não ganhar,
um outro prestador vai entrar e vai tocar o serviço. Claro que tem uma série daí de detalhes, de acertos para fazer com cada município disso, mas isso é muito, né, dos investimentos feitos, não amortizado, mas isso são detalhes administrativos. Então, o que os municípios têm que fazer? Eles têm que se preparar e ir fazendo essas licitações. Mas a gente tem aquele, como você falou aqui, nos números, tem um número significativo de contratos vigentes, desses tem contratos superavitários, tem outros que nem tanto, né, ou até deficitários, e aí que nós temos que cada vez ser mais eficientes para poder trabalhar de maneira regular, com boa qualidade e regularidade, em todos os municípios com a menor tarifa possível, né, para que, às vezes, um município muito pequeno que não tenha viabilidade econômica, não venha pagar à população daquele município uma tarifa muito maior do que um outro grande. Então, por isso que essa visão regionalizada, né, para ter uma tarifa comum a todos os municípios. E aí vamos ver aí os próximos capítulos disso. É uma nova lei. Oi? É uma nova aplicação do chamado subsídio cruzado, não é mesmo? Exatamente. Que é justamente para isso. Mas agora tem uma nova legislação, não foi feita por nós, né? Nós somos uma companhia que presta o serviço e nós temos que se adequar à nova legislação, né? Pode trazer alguns prejuízos, né? O nosso governador né, e toda a equipe, os secretários que têm uma ligação maior com o tema, nós temos tratado, né, a partir do governo do Estado, está previsto na nova legislação também alguns blocos, alguma regionalização para poder fazer alguns outros possíveis desenhos. Isso está sendo desenvolvido entre o governo do Estado e a Assembleia Legislativa também, né? Mas, assim, na prática, a gente continua operando em todos esses municípios e à medida que novas licitações, ou individualmente, ou em bloco, em conjuntos de municípios, isso vem a acontecer, nós, enquanto empresa especializada no assunto, nós vamos concorrer. Se formos os vencedores, vamos continuar. Se uma outra empresa vencer as licitações, aí vai passar para uma outra empresa, como manda a lei atual. Presidente, nosso tempo está estourado, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta aqui. A negociação de débitos com o Estado de Goiás. Houve um recebimento líquido em 109 milhões de reais, é um valor muito significativo. Quanto o Estado ainda deve para a Saneago? Então, a gente vinha, lógico que a gente, na busca, né, pelos resultados nossos, tem que cuidar muito das finanças, então tem que cuidar das receitas. E a gente tinha uma inadimplência que a gente entendia relativamente alta, né? Tem um trabalho muito forte no sentido de reduzir essa inadimplência. Então, são aqueles sanear que a gente faz quase todo ano, né, para tentar estimular aqueles que têm dívidas com a Saneago poder resolver. Que isso é bom para as pessoas, quem tem a dívida, e lógico que é bom para a saúde financeira da companhia. Mas o próprio Estado tinha uma dívida de décadas já com a companhia. E o nosso governador e a secretária, eles querendo deixar as finanças do Estado todas em dias também, e foram feitas tratativas aí durante esses últimos anos, e no ano passado, que já estava um pouco melhor, conseguimos fazer uma boa negociação e quitar as dívidas do Estado com a Saneago. Então, foi recebido também essas dívidas antigas e é mais ou menos na casa desse valor que você citou aqui. Então, está resolvido, né, essas dívidas do Estado com a Saneago. Está mudo aí, Samuel. Perdão. Presidente da Saneago, Ricardo Swavinski, muito obrigado pela entrevista aqui à Sagres. Desejo ao senhor um bom feriado e até uma próxima oportunidade conosco aqui na Sagres. Eu que agradeço a oportunidade, Samuel. Obrigado a todos também que estão nos ouvindo e nos assistindo, né? E estamos aqui à disposição sempre. O que a gente faz é um serviço público que a gente preza em melhorar aí a qualidade, a regularidade cada vez mais. E é muito importante que a gente tenha esses momentos aí para poder estar transmitindo essas informações para a população. Aí fica aqui o reforço do convite também para você visitar algumas obras, algumas instalações para você ver a evolução aí, tá bom, Samuel? Isso aí, um abraço a todos e um abraço a você.
Muito obrigado, presidente da Saneago, Ricardo Soavinski. Destaques desta entrevista logo mais no nosso portal, o sagresonline.com.br. Está aí a entrevista com o presidente da Saneago, Ricardo Soavinski.